Aqui, para nós, estamos ouvindo a Palavra de Deus, Rádio Ouro Negro FM 89.5. Hoje é quarta-feira, 5/4/2017. Pois é, e nós estamos no ar, programa Eu Tenho Vida, para a glória do Deus Todo-Poderoso, exatamente às 17h44 em Catu, Bahia, onde nós estamos aqui para a glória do Deus Todo-Poderoso. E a gente se alegra, se diverte, porque com certeza, quando a gente faz o que gosta, faz bem a nós. Aqui no livro de Juízes no capítulo 16, Juízes 16, no versículo, vamos falar a partir, Juízes capítulo 16, a partir do versículo 14, ela se as prendeu com a estaca, e lhe disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele, despertando do seu sono, arrancou a estaca do tear e com a teia, e disse: como diz, eu te amo. Ela disse: como diz, eu te amo, quando o teu coração não está comigo. Já me enganaste 3 vezes e não declaraste ainda em que consiste a grande força. Aconteceu que, pressionando ela a cada dia com as suas palavras, importunando a sua alma, foi seduzida a angústia mortal. E descobriu todo o seu coração, e lhe disse: nunca passou a navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe, e se fosse rapada a minha cabeça, se afastará de mim a minha força, e se enfraquecerei, e serei como todos os homens comum. Vendo Dalila que ele havia descoberto todo o seu coração, mandou chamar os principais dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque me descobriu ela e todo o seu coração, descobriu ele todo o seu coração. E os principais dos filisteus vieram a ele, trazendo uma mão de dinheiro. E ela fez com que ele dormisse sobre o seu joelho, chamou um homem que lhe rapou as tranças da sua cabeça e começou a afligi-lo, pois a sua força se afastou dele. E lhe disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E depois que ele despertou do seu sono, disse consigo mesmo: esta vez sairei como as outras, escaparei. Mas não sabia que o Senhor já se havia afastado dele. Mas os filisteus o pegaram e lhe tiraram os olhos, e levaram a Gaza e o arrancaram, ataram com cadeias para que moesse no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer depois que foi rapado. Portanto, essa rápida reflexão está aqui no Juízes 16, a partir do verso 14. Fala a respeito de Sansão, um grande homem de Deus, juiz, chamado por Deus para julgar o povo, julgou durante 20 anos. E ele mesmo se deteu. Como? A Bíblia diz que Deus usava Sansão na força. E ele era nazireu de Deus. Nazireu significa separado, consagrado a Deus. Nazireu era alguém separado, alguém consagrado ao Senhor. E o trato de Deus com ele, com os pais dele, é que não poderia ser raspado a sua cabeça. Toda a sua vida, a sua cabeça, o cabelo dele nunca poderia ser raspado, aquele cabelo. Tinha que deixar crescer. Era a condição que Deus colocou para estar com Sansão. Qual é a condição que Deus colocou para estar com você ao seu lado? E a Bíblia diz que o fraco de Sansão eram mulheres. E Sansão brincou com Deus. Se uma vez que um dia ele conheceu uma filisteia, e ali se afeiçoou por ela, ali depois o pai dela deu outro homem, se for ver, ele se vingou, queimando as searas e tal, do povo. Depois a Bíblia diz que ele desceu a Tima e conheceu uma prostituta, e depois ela conheceu a Dalila, a terceira mulher, ele conheceu. E Dalila era uma filisteia, e a Bíblia diz naquele tempo que os hebreus casavam-se com os hebreus. Não casavam-se com mulheres estranhas, nem com homens estranhos. E conheceu uma filisteia, uma chamada Dalila, e ela era uma prostituta, e a Bíblia diz que Sansão se apaixonou por ela. E aquela mulher, ela não amava Sansão. Aí o povo daquela mulher disse a ela: descobre onde é que está a força desse homem para a gente vencer, porque os filisteus, inimigo do povo de Deus, e Sansão era juiz, defensor do povo de Deus, julgava o povo. E a Bíblia diz que Deus levantou ele para defender Israel, para ser um juiz defensor. Mas ali, os filisteus falavam: dizem que descobre no teu marido onde está a força dele, porque a gente te paga. A Bíblia diz que ela tentou por 3 vezes, e por 3 vezes ele enganou. Ele brincou com Deus. Um dia, a Bíblia diz que ela chegou para ele e falou: como é que você diz que está comigo e não me ama? Não conta o seu segredo. Seu segredo era entre ele e Deus.
E aí, como é que você está comigo e tal? Aí ele aí disse que se angustiou até a morte, e ele contou o seu segredo, descobriu o seu coração, e disse, nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. No dia que rapar minha cabeça, a minha força sai, eu vou ser igual a qualquer outro homem. E ela chegou, contou isso aos filisteus, e eles trouxeram uma mão de dinheiro, trouxeram um saco de dinheiro, e pagou a ela, que era esposa de Sansão, para atrair ele. A Bíblia diz que ali, ela chamou um homem, porque o cabelo dele era muito grande, fez ele dormir nos joelhos dela, no colo dela, raspou a cabeça dele, e disse, vê os filisteus, faz de conta que ela não tinha nada a ver com aquilo. Quando ele pensou assim, dessa vez eu vou me sair como outra vez, sempre eu me saí, eu sou forte. A Bíblia diz que quando ele foi se sair, ele não tinha mais força. Porque aqui, no versículo 20, fala, disse Sansão aos filisteus, vem sobre ti, e depois que ele despertou do seu sono, disse consigo mesmo, esta vez sairei como as outras e escaparei, mas não sabia que o Senhor já se havia afastado dele. Misericórdia, quando Deus se afasta de um homem, se afasta de uma mulher. E Sansão brincou com Deus, brincou com as coisas de Deus, brincou com a força de Deus, brincou com o segredo de Deus, brincou com o chamado de Deus, brincou Sansão com as coisas de Deus. E ele falou ali a sua esposa por que Deus era com ele, qual era o segredo que ele mantinha contato com Deus. E a Bíblia diz que ela traindo ele, ela raspou a cabeça junto com aquele homem. E a Bíblia diz que ele não sabia, ele dormindo, quando ele acordou, Deus não estava mais com ele. Ele não sabia que Deus tinha se afastado dele. E por aí está dizendo, se continua lendo, no versículo 21, fala que os filisteus pegaram ele, arrancou os olhos, tiraram os olhos dele e ficou cego. Levaram até Gaza, ataram, prenderam com cadeias e pamoeram no cárcere. Quer dizer, queridos e queridas, né, Sansão, um homem chamado por Deus, julgou Israel por 20 anos, porque ele mesmo se deteve, era para julgar por mais anos. Ele foi chamado desde pequenininho. A mãe dele era estéril, Deus fez uma grande obra no intuito de trazer um grande juiz da terra. Mas ele brincou com o Senhor Todo-Poderoso. Não brinque com o seu chamado, não negocie o seu chamado, não brinque com o seu chamado, botando pecado no lugar de Deus. Sansão botou uma mulher da Lila Filisteia, prostituta, no lugar de Deus. A mulher tomou o lugar de Deus a ponto de ela descobrir o segredo entre ele e Deus e ela intervir no ministério dele. Não se coloca nada no lugar de Deus. Não se brinca com o chamado. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca com aquilo que é sagrado, que é santo. Ele era um homem separado, consagrado ao Senhor. E não pode dar o coração a nada, a não seja Deus. A Bíblia diz que Deus é primeiro de que tudo. Temos que ter o coração no Senhor. E Sansão brincou. Era um homem forte. Uma vez a Bíblia diz que com a queixada de jumento que ele pegou no campo, uma queixada de jumento cheia de dentes, cheia de ossos, ele matou 1000 homens. Sansão carregava portões pesados, de grandes toneladas nas suas costas. Era um homem potente, forte, um homem poderoso, porque o Espírito de Deus usava ele na força. No dia que ele brincou, ele não sabia que Deus se afastou dele. Nós não podemos deixar Deus se afastar de nós. Não deixe Deus se afastar de você. Não deixe o pecado. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com o mundo. Não deixe Deus se afastar de você. Deus se afastou de Sansão. Os filisteus pegaram ele, prenderam ele, arrancaram seus 2 olhos. Ele ficou um homem cego, para rapar a cabeça dele. Prenderam ele no templo dos filisteus, que era o templo de Dagon. A Bíblia diz que fez ele de palhaço, mandou ele fazer palhaçada perante a multidão. E a Bíblia diz que Deus se afastou dele, ele perdeu a força, ele perdeu o ânimo, ele perdeu o vigor, porque quem perde Deus perde tudo. Deus é o nosso tudo, e Sansão só veio entender que ele era um homem poderoso porque tinha Deus. No dia que ele perdeu Deus, deixou de ser um homem poderoso, um homem famoso, deixou de ser um homem forte, deixou de ser um homem admirável para ser um derrotado, dominado e preso pelos inimigos. Não faça isso. Nós temos uma grande vontade pela proteção do Deus Todo-Poderoso. Não devemos brincar com Deus de maneira nenhuma. Sansão brincou demais. A mulher todo dia perguntava a ele, fala teu segredo. Você não me ama. Você é ídolo. Por que isso? Até no dia que ele contou aquilo que não deveria jamais ser contado, principalmente ao inimigo. E a mulher era filisteia e ela estava com o povo dela. Ganhou uma grande soma de dinheiro para trair. Então,
É o conselho que eu deixo nesta tarde, neste programa, para a sua vida, querido e querido ouvinte, né? Mantenha Deus perto de você. Faça obras e coisas que Deus esteja sempre perto. Atraia Deus. Não afaste Deus da sua vida com as suas atitudes. Porque Sansão cometeu uma atitude ou tomou uma atitude, que aqui está bem claro na Bíblia, que ele não sabia que o Senhor já havia se afastado dele. Glória ao Deus dos céus. Então vamos manter Deus em nós. Manter Deus em nossa vida, na obediência, guardando as coisas de Deus, praticando as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, obedecendo a Deus e agindo como Deus quer que haja, mantendo a nossa vida, porque Jesus está voltando, os tempos estão findando, estas terras estão para ser já... Essa terra já está para ver o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos preparar. Volte rápido para a igreja. Volte rápido para Jesus. Volte rápido às suas boas obras, às suas boas práticas. Volte rápido para que não morra no pecado do mundo, que com certeza bom é servir e agradar ao dono de tudo, que é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe grandiosamente, né? Deus abençoe grandiosamente. Glória a Deus do céu, essa é a minha reflexão que eu quero deixar para nós aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero também mandar um alô aqui para a irmã Geilda aí. Glória a Deus do céu. Pronto, Geilda aí, tá ouvindo aí, então um alô aí para Geilda. Já mandou uma palavra para Geilda? Glória a Deus do céu. É o seguinte, você pregando agora essa palavra aí, né? O que é que eu vejo também com tudo isso? Porque quando pecamos, né, perdemos as forças. Com certeza. E se perdemos as forças, perdemos a batalha. E quando o homem perde a batalha, ele perde o mérito, perde o seu distintivo, né? Perde tudo na vida. Porque Deus, ele se afasta por causa do pecado, né? Não é que nós não somos perfeitos, mas vamos lutar para que nós não podemos pecar. Porque tem pessoas que não percebem, acham que Deus não está vendo, mas vai morrendo espiritualmente.